Irmãos, domingo passado, eu iniciei uma mensagem aqui na igreja e o tema da mensagem era a casa que Deus sempre quis, a casa que Deus sempre quis. E começamos a falar sobre a igreja como um todo, como geral, desde Gênesis, quando Deus prepara um jardim no Éden para ter um relacionamento com o homem. Então Deus prepara um lugar, um ambiente, uma estrutura para que ele tenha relacionamento. Depois dessa casa, o Senhor pede a Moisés, prepara um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Eu quero habitar no meio de vocês. Entenda uma coisa, eram 12 tribos. E as 12 tribos estavam distribuídas em volta do tabernáculo. 3 tribos estavam na frente, 3 tribos atrás, 3 tribos à direita e 3 tribos à esquerda. Então eram 12 tribos e o tabernáculo do Senhor estava no centro, no meio. E aí depois desse momento o Senhor habitava no meio, descia no meio, na presença, nesse lugar. Quando eles saem do deserto, eles entram dentro da terra prometida. E aí Davi tem uma ideia. Moisés construiu um templo porque o Senhor pediu para Moisés construir um templo. Então eu também vou construir. Mas o Senhor vem através do profeta e fala, não é para construir, o seu filho vai construir. Ele constrói. E quando a presença de Deus vai inaugurar o templo, a presença de Deus entra no lugar e o lugar é cheio da glória. Há uma glória que todos que estavam dentro caiu na presença do Senhor. Então Deus, ele costuma entrar com a sua glória no tabernáculo. Deus costuma entrar e descer com a sua glória na casa. E deixa eu falar uma coisa, pastor, depende de mim? Não, irmãos, depende de você entender o propósito da casa. O propósito da casa não é te dar nada. O propósito da casa é fazer você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Essa foi a ministração de domingo passado, porque a casa é importante. Amém? Nós vamos continuar, porque em Atos 2, o Senhor vai inaugurar a igreja. A igreja que caminhou com ele, o Senhor vai inaugurar. E a presença do Espírito Santo vai pousar sobre cada um deles. Agora, a presença do Espírito não fica só na casa. A presença do Espírito enche a casa e enche nós também. Amém, irmãos? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Êxodo. Êxodo capítulo 12, verso 14. Esse versículo diz o seguinte: esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Agora vai por verso 25 e 26. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observe esse rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é esse? Pode ir para o 27. Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Pode tomar o seu assento, irmão? Pastor, onde o senhor quer chegar com esta palavra de Êxodo? Irmãos, eu queria que você prestasse atenção por alguns minutos para a gente abordar esse tema, e eu queria que ficasse claro no seu coração sobre a igreja, sobre congregar, sobre fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo, amém? Irmãos, em Êxodo capítulo 12, verso 14, o próprio Deus fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu quero que vocês se reúnam nas suas casas. E quando vocês se reunirem nas suas casas, vocês vão fazer um culto. Então o Senhor fala, eu quero que isso seja um memorial. Eu quero que vocês entrem na casa e façam culto. Que culto? Festa. E aí vocês vão sentar na mesa, vão se organizar e vão comer e vão se alegrar e vocês vão cultuar ao Senhor. Enquanto o cordeiro está na casa, o anjo da morte, ele salta a casa e não vai matar literalmente o primogênito.
Aí, irmãos, Deus ele está falando ao povo hebreu que eles guardassem aquele culto, aquele rito, e ensinassem os seus filhos. Pais, o culto ao Senhor é um ensinamento e uma ordem de Deus. Ou seja, ele está falando, pais, eu contei na hora que foi orar, mais de 25 pais aqui na casa. Mais de 25 homens que estão aqui agora, que são pais, que se colocaram de pé. E a ordem de Deus é, entram para as vossas casas, e quando os vossos filhos perguntar, vocês falam que eu sou o Senhor, que eu livrei vocês na terra do Egito. Quando vocês estavam sendo perseguidos, quando vocês iam passar por morte, eu, o Senhor, livrei. Então, aqui o Senhor institui o culto na casa. Ah, pastor, mas o senhor está falando de quê? Eu estou falando de discipulado, irmão. Eu estou falando de proximidade, de ensinamento. Como que eu, como pai, posso cobrar os meus filhos de uma coisa que eu não vivo? Eu preciso sentar com eles e eles precisam ver em mim temor ao Senhor. Como eu trato a minha esposa? É como eles vão tratar a esposa deles. Nada menos do que isso. Eu sou o padrão para os meus filhos, eu preciso ser o padrão para os meus filhos. E o que nós precisamos entender hoje, irmão, é que pais e mães, se queremos uma sociedade diferente, começa em nós. Se queremos nossos filhos vivendo um agir de Deus, um derramar de Deus, começa na nossa casa. Começa orando, começa fazendo culto nos lares. Eu fiz uma entrevista com o pastor Oswaldo e perguntei para ele algumas coisas que chamam a atenção. Ele fala, sempre fazíamos culto na nossa casa. Até hoje, nós fazemos culto na nossa casa todos os dias. Um homem que faz o culto na casa, e o culto na casa não precisa ter eloquência, não precisa ter microfone, precisa ter vida no altar. O Espírito Santo faz o resto. O Espírito Santo, ele molda caráter, ele direciona caráter, ele muda, transforma as pessoas. O Espírito não é nós, mas nós precisamos reunir na mesa, sentar na mesa, porque quem livra é o Senhor. Então, o culto é estipulado por Deus. Faz isso em memória. E quando seus filhos perguntar, pai, por quê? Você explica, não, filho, é porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Mas se o seu filho não pergunta por quê, é porque não existe culto na casa. Não existe adoração na casa. Jesus não é o centro da casa. O culto aqui é reflexo da sua casa. Se está tudo bagunçado lá, aqui não vai ter reflexo de coisas boas. Aqui você não vem se recarregar. Aqui você vem transbordar. É diferente. Então, você vai olhar Obed-Edom. Obed-Edom era filisteu, mas ele pôs Jesus no centro. Ele pôs a presença no centro. Parece que é clichê falar isso, não, mas quer mudar a sua casa, a sua vida, põe Jesus no centro. Ah, mas eu nunca fiz, começa a fazer. Por que não fazer um culto em casa, gente? Começa com 10 minutos, 5 minutos, faz uma leitura, pede para o seu filho, o que você entendeu? Deixa eu te ensinar. Mas não, nós tem tempo demais, irmão. Nós tem tempo demais. Não tem. Tem sim, irmão. Tem série de Netflix que você assiste 8 episódios na sequência. Porque alguém falou que é boa. A gente gasta tempo demais com coisa que, não faz diferença na nossa vida, mas gastar um tempo com uma leitura da Bíblia. Irmão, você percebe que o diabo ele vem devagarzinho, sorrateiramente. Aí depois a gente começa a falar, Senhor, por quê? Senhor, Senhor. Não, irmão, a gente precisa mudar a nossa vida, mudar. Porque Deus instituiu o culto. O culto é na casa, é com a família. E quando os filhos perguntar, pastor, o filho só pergunta porque ele está vendo alguma coisa. Pai, por que nós reunimos? Pai, por que a gente lê a Bíblia? Pai, se tem esse tipo de pergunta, é porque você está no caminho certo. Agora, se o filho... o Daniel sempre... Pai, todo dia nós temos que ir para a igreja? Falei, filho, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que depositar semente no lugar certo.
E aí, irmãos, vamos observando. Pastor, o senhor está falando do Antigo Testamento, então vamos para o Novo. Deus falou, Moisés, faz isso de memória. Faz o culto para memória, para lembrar. E quando o filho perguntar, responda. Amém, Moisés? Amém. Então tá, então vamos olhar em outro momento. Em outro momento, abre para nós Lucas 22, verso 19 e 20. Nós vemos Deus falando para Moisés, mas agora nós vemos Jesus falando para os discípulos. E pegando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramados por vocês. Então façam isso em memória. Mas só Jesus falou, vai para 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, todos sabem que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, observa, nós temos o Antigo Testamento falando, façam culto. Nós temos o Novo Testamento falando assim, façam culto. E qual é o assunto da mesa? É o Cordeiro. Tanto no culto antigo, é o Cordeiro na mesa. E no culto novo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a morte, ele morreu. O pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue. O assunto da mesa é Jesus. O assunto do culto é Jesus. O centro da casa é a presença de Jesus. Não é nada mais do que Jesus. Irmão, a gente precisa entender que a igreja, ela precisa ser uma igreja bíblica. A igreja, ela precisa ser uma igreja bíblica. Amém? Então, vamos observar. Qual é a missão da igreja, então, pastor? Qual que é a missão da igreja? Para que a igreja existe, irmão? Você sabe para que a igreja existe? Primeiro, Jesus institui a igreja, os discípulos, ele reúne, e quando ele falou assim, primeiro vocês vinde a mim, depois vocês falam assim, ide e pregai o evangelho. Então a primeira missão da igreja é reino de Deus, é pregar a palavra de Jesus, é a primeira missão. Mas uma igreja que só fala é uma igreja que dá palestra. Você já percebeu isso? Igrejas que dão palestra? Pastor, então qual é a missão da igreja? Que a missão completa eu coloquei aqui como 3 pontos, tríplice missão. A primeira missão foi o que Jesus fez em Lucas capítulo 9, quando ele reúne aquele povo de mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. Estudiosos vão dizer que era quase 15.000 pessoas. Por quê? Porque fala 5.000 homens. Não se contava mulher e criança na estimativa. Então, era muita gente. Quando Jesus vai fazer isso, quando Jesus vai organizar esse culto, a tríplice missão da igreja aparece. Porque primeiro, Jesus prega. Primeiro, Jesus fala do reino de Deus. A primeira missão. A segunda missão, ele cura enfermos. A igreja foi chamada para curar enfermos. A igreja foi chamada e falou, eu te darei poder e autoridade para pôr a mão sobre o enfermo e eles serão curados. A igreja perdeu a sua identidade. Curar enfermos. Primeiro, pregar a palavra. Segundo, curar enfermos. E terceiro, alimentar o necessitado. Então, você observa, a igreja, ela precisa pregar a palavra, curar enfermo e dar pão aos necessitados. A igreja que só dá pão, ela continua com gente doente e gente analfabeta do reino. Existe igreja que só dá pão? Existe. A igreja que tem uma parte social maravilhosa. Ela faz obra social como ninguém, mas não prega a Bíblia de verdade. É uma igreja analfabeta, biblicamente falando. Aí existe a igreja que só cura, sim, elas são chamadas de curandeirismo. A igreja que o centro dela não é a palavra, o centro dela é a oração no final, é o centro do culto, é o momento em que o pastor pega o óleo e vai trazer a cura. Existem várias igrejas, eu não vou citar nome porque não convém. E existe a terceira, que só fala a palavra, ou seja, os palestrantes, eles não são igreja. Eles dão curso, mas não faz nada o que a igreja pede. Então a gente precisa pregar a palavra, a gente precisa curar enfermos e a gente precisa ajudar os necessitados.
nós estamos com um departamento de ação social, só que nós não fazemos nada sozinho. O departamento de ação social, pela liderança da irmã Vanessa, está desenvolvendo um excelente trabalho com a ferramenta que ela tem na mão. Essa igreja está pensando em ter uma lojinha, um departamento aqui direcionado para ação social. O que vai ser vendido nessa lojinha? Camiseta, boné, artigos no geral. E todo esse dinheiro vai ser angariado para ação social. O terceiro domingo do mês, a oferta que nós entregamos aqui é para onde? Ação social. Aí alguns irmãos, eu já ouvi falar aqui, alguns irmãos na igreja falam assim, eu não vou manter marmanjo com cesta básica não, porque ele tem que trabalhar. Há uma visão de Satanás no meio do povo, que ele não entendeu a visão da igreja. Não. Ele está olhando para quem vai a cesta básica. Não é preocupação sua para quem vai a cesta. Preocupação sua é ser fiel. Essa é a preocupação. Então, irmã Vanessa, ela está com quantas cestas básicas, Vanessa, hoje? Sem muita ajuda, nós estamos ajudando. 6 famílias. Nós estamos ajudando 6 famílias com cesta básica. A nossa igreja pode ajudar muito mais. Muito mais famílias a igreja pode ajudar. Se cada um de nós der alguma coisa. Que dia que é, pastor? Irmão, não tem dia, mas nós organizamos a ceia do Senhor, e nesse dia da ceia, a gente tem a campanha do quilo. A gente chega, dá um arroz, dá um feijão, dá um óleo, um macarrão, e você não sabe, irmão, quem não tem dinheiro para comprar, quem está passando necessidade. Uma criança sentir a vontade de comer uma bolacha e não tem bolacha para comer. Então, e eu e você está sobrando. Às vezes está sobrando macarrão na sua casa, você deixa criar caruncho. No arroz, no feijão, mas não ajuda ninguém. Porque você quer julgar o outro que vai receber. E às vezes o outro que vai receber, ele pode receber e fala, Jesus, eu não tinha nada, mas o Senhor mandou. Jesus, eu não tinha nada, mas o Senhor chegou e bateu na minha porta. Então a igreja, ela precisa ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, comprar remédio. A gente está comprando remédio para as pessoas. Então a gente precisa ser igreja, não adianta só pregar. E não adianta vir aqui também só para o enfermo ser curado. Sabe por quê? Porque Jesus curou muitos enfermos, mas esses enfermos estavam em Atos 2, dentro da sala, reunido. Então, irmão, percebe que cura não é salvação. Quem busca pão, ele não está na casa sendo cheio do Espírito Santo. Quem busca cura, não vai para casa ser cheio do Espírito Santo. Mas tem alguém que não olha para isso, está na casa atrás do que realmente tem valor. O que tem valor? A presença de Deus, é inegociável. Igreja é isso. Igreja prega a palavra, a igreja cura. Irmão, está tendo cura no nosso meio. É tantos milagres. Eu cito 2 na mesma família, a Lorena e a irmã Genilda. 2 milagres. E eu nem vou falar por banco. Se eu falar por banco, você vai se encabular de tanto milagre que Deus está fazendo no nosso meio. Deus está fazendo um milagre, você não está vendo. Sabe por quê? Porque você acostumou. Você acostumou com a ação de Deus. Você acostumou com o poder de Deus. E esse é um problema da gente se acostumar com o santo. A gente pode entrar sem temor e colocar coisas no lugar da presença. Não se acostume, irmão. Só porque Deus está abrindo os seus olhos, fazendo você acordar todas as manhãs. Você acha que você acordou por conta própria? Não, foi Deus que te deu um empurrãozinho e abriu os seus olhos. Amanhã, quando você acordar, lembra disso. É Jesus que te acorda todo dia. É Jesus que te dá vida todo dia. É Jesus que põe o ar no seu pulmão todo dia. É Jesus que regula o seu intestino todo dia. É Jesus que regula os seus rins todo dia. Irmão, se nós esquecer, a gente começa a acostumar com o ordinário de Deus e não podemos acostumar com o ordinário de Deus. A gente tem que tratar ele com temor. Aleluia. Pastor, então se eu sou... Por exemplo, eu falei, pastor, tem que participar da igreja. A igreja é um ambiente que nós precisamos congregar. Na última mensagem eu falei, irmão, nós somos membros de um corpo. Nós não somos igreja sozinho, porque o cabeça é Cristo. Nós fazemos parte de uma congregação e é importante que nós congregamos. Ah, pastor, então eu preciso congregar. E o irmão que não vem todo culto, ele é um desigrejado? Não, irmão.
O desigrejado é aquele que acha o seguinte: eu não preciso da igreja, eu não preciso de dar dízimo, eu não preciso de servir a casa, eu não preciso de cultuar, porque eu sou a igreja na minha casa. Existe esse tipo de pessoa. Desigrejado. Existe um outro tipo de pessoas, os destemplados. É novo esse termo. Destemplados, eles não têm o templo, eles não precisam do templo, ou seja, ele sofreu com a igreja. A igreja que ele estava, o pastor faleceu. Um exemplo, estou dando um exemplo. O pastor faleceu, ou a pastora, e eles ficaram destemplados. Ah, mas a igreja que ele estava, o pastor caiu em pecado. Ele ficou destemplado. A igreja que ele estava não prega a Bíblia, ele ficou destemplado. E aí ele se fere com uma igreja, mas ele sabe, tem convicção que ele precisa congregar. Irmãos, o número de destemplados no Brasil aumentou significativamente. Por quê, pastor? Porque as igrejas não estão dando exemplo. Os pastores estão dando mau testemunho. E você encontra pertinho de nós. Não vai longe, não é lá na igreja, lá em Goiânia. Não, é perto. São igrejas que as pessoas feriram. Eles acreditam que a igreja é importante, mas eles feriram, não acreditam mais no sistema, não acreditam mais na organização, não acredita, porque tocou no assunto de dinheiro, ele está ferido, ok? Pastor, então se eu não sou um desigrejado, um destemplado, eu estou congregando, amém, eu estou congregando. Significa que todos que frequentam a igreja serão salvos? Todos que estão dentro da igreja serão salvos? Abre para nós em 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura rápida do 1 ao 13. 1 Coríntios 5, 1 a 13. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: ouve-se por aí que entre vocês existem imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso acontecendo dentro da igreja. Está entendendo ou não? A igreja de Corinto tinha alguém se deitando com a mulher do próprio pai. Vamos continuar. E vocês andam cheios de orgulho também, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, para que a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento de mal ou da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com esse alguém. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. O apóstolo está falando, nós precisamos olhar para um aos outros e nos admoestar. Machado amola machado. Nós precisamos de olhar como família e tirar o carrapicho.
Nós precisamos olhar como família e cuidar dos nossos. Eu preciso olhar para minha casa. E se meu filho está fazendo uma coisa que não é para ser feita, eu preciso corrigi-lo. Eu preciso orientá-lo. Amém, irmãos? Então, nós olhamos para uma igreja que tem membro, mas são membros que não estão obedecendo a palavra. Não estão obedecendo a palavra. Tem muitos frequentadores de culto. Muitos frequentadores de culto, mas eles não pertencem à igreja. Muitos frequentam, mas não obedecem à palavra. Muitos frequentam, mas não andam segundo a palavra. Muitos frequentam a casa, porém, com motivações que não é Jesus. Motivações que não é a presença de Deus. Irmãos, eu poderia ministrar qualquer tipo de mensagem. Dia dos Pais, poderia usar um pai maravilhoso na Bíblia. Mas o Espírito de Deus nos toma para falar, irmãos, acordem. Famílias, acordem. Porque daqui 20, 30 anos eu vou precisar levantar uma nova geração. Porque se vocês não posicionar os filhos de vocês, 25 pais que estão aqui, nós não teremos igreja aqui. Irmãos, o sacerdócio inteirinho foi corrompido, mas Deus guardou um chamado Samuel. O povo tudo se vendeu, Deus separou Esther e colocou ela no lugar para guardar um povo. O povo tudo se corrompe, Deus levanta um Daniel. O povo tudo se corrompe, Deus levanta um José. Deus não precisa de multidão, Deus não precisa de uma igreja cheia. Deus precisa de um. E esse um pode ser você na sua casa. Esse um pode ser você na sua família. Esse um pode ser você, adolescente, jovem, irmão. Esse um pode ser eu e você, irmão. Pastor, falando sobre igreja, o que nós estamos falando, irmão, abre para nós em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 a 8. 1 Coríntios 15, 3 a 8. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo a Escritura. Aí depois que ele foi morto e ressuscitou, o que aconteceu? Paulo está falando, ele apareceu para Cefas. Ele está falando no verso 5, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns dormem. E depois, então, no verso 7, ele apareceu para quem? Ele foi visto por Tiago. E mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Irmãos, eu quero trabalhar um pouco isso aqui. Jesus conviveu com milhares de pessoas durante os 3 anos e meio dele de ministério. Milhares. Pessoas ouviram a voz dele no Sermão do Monte. As pessoas viram ele fazer milagre. Ele entrou na cidade de Corazim, Betsaida. Ele entrou em Cafarnaum. Ele foi na Judéia. Ele foi no Jordão. Ele fez milagre na beira do rio. Ele fez milagre na beira do mar. Ele entrou, ele foi no templo. As pessoas viram, as pessoas contemplaram. As pessoas fizeram continência para ele quando ele entrou, montado no jumentinho em Jerusalém. As pessoas gritaram, Hosana, Hosana nas alturas, mas essas mesmas pessoas, muitas delas, até os 500 que viram ele ressurreto, porque uma coisa é ver ele em vida, outra coisa é ver ele ressuscitado. Ele apareceu para 500, mas quando nós olhamos para Atos capítulo 2, nós vemos quantas pessoas dentro do templo? Somente quase 120. Quase 120. Desses 120, nós sabemos o nome de 20 pessoas, no mínimo, no máximo. Era uma família de Jesus, era a mãe, os irmãos de Jesus. Nós vemos
algumas mulheres que não citam nome, nós vemos os apóstolos, que são 11 apóstolos. Nós observamos que mais de 100 pessoas que estão lá, nós não sabemos a identidade deles. E eu quero conjecturar com você. E conjecturar não é falar que é isso que está escrito, mas eu quero pensar com você. Nós somos chamados a pensar. Vamos pensar. Uma pessoa que estava em Atos capítulo 2, dentro da casa, o texto vai dizer, Maria. Maria não andou com Jesus os 3 anos e meio, mas Maria estava na casa. Pastor, tem texto para comprovar? Tem, Atos capítulo 1, verso 14. Se você for olhar, põe aí Atos capítulo 1, 14, você vai ver algumas pessoas. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pronto, é só aí. E aí o ponto é, irmãos, eles completavam lá naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, 120 discípulos. Muito bem. Aí você olha a Maria, que não andou com Jesus, mas ela recebeu uma palavra. No seu ventre, Maria, você vai ser agraciada com o Filho de Deus. O nome dele será chamado Emanuel, Deus conosco. Ela tomou posse dessa palavra. Ela sabia quem Jesus era. E ela cria na palavra de Jesus, mesmo sem frequentar os cultos. Mesmo sem estar dentro da igreja. Mas ela creu na palavra. Porque o que tem poder é a palavra. O que tem poder é a palavra. Aí, irmãos, olha outro. Tiago, irmão de Jesus. Você sabe que tem um livro de Tiago. Tem uma carta. É carta, não é, pastor Tito? É livro. É uma carta. Uma carta de Tiago. Tiago não cria em Jesus. Tiago, põe aí. Ele não precisa colocar, senão a gente tem muita coisa aqui, não dá, a gente vai perder tempo. Mas Tiago é um dos irmãos que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Todos os irmãos e a sua família, eles não creem que você é o Filho de Deus e não acompanharam Jesus. Mas depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, ele aparece para Pedro. E depois que ele aparece para Pedro, aparece para os 12. E depois que ele aparece para os 12, ele aparece para quem? Para Tiago. O irmão de sangue dele. Ele aparece para Tiago. E por isso Tiago é chamado primeiro pastor de Jerusalém. Ele é o pastor de Jerusalém. Por quê? Certamente, ele não caminhou com Jesus, não frequentou os cultos. Eu quero que você faça analogia. Teve pessoa que não caminhou na igreja de Jesus durante os 3 anos e meio. Mas quando foi para Atos 2, inauguração da igreja, ser cheio do Espírito, ele estava lá. Sabe por quê? Porque o que importa não é frequentar culto, o que importa é crer na palavra de Deus. Ele creu na palavra e foi para Atos 2. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, aleluia. Ele foi para Atos capítulo 2, em Jerusalém estava reunido com seus irmãos. Inclusive tinha mais um, Judas. Judas também tem uma epístola de Judas. Que ele fala que ele é irmão de Tiago, na epístola. Então é um dos irmãos de Jesus também, que foi e estava no meio deles. Pastor, então o senhor já falou Maria, falou Tiago, falou Judas, os irmãos de Jesus, que em Mateus capítulo 13, verso 55, vai citar o nome deles. O nome deles é Tiago, José, Judas e Simão. E tinha as irmãs também de Jesus. Eles estavam no meio dos 120. Outro homem que eu quero citar com você. A Bíblia vai falar que ele é um discípulo oculto. Põe em Mateus capítulo 27, versículo 57. Mateus 27, 57. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. É um discípulo oculto. Põe para nós em Marcos 15, 43. Marcos 15, 43, falando de José de Arimateia. Olha lá. Discípulo pode ser rico, pastor? Pode. Porque não importa o dinheiro, não importa frequentar culto, importa um coração crendo na palavra de Deus. Aí olha o texto, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Aqui já fala que ele é ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus.
Esse homem é um homem que você não vê andando com Jesus. Você não vê o nome dele sendo falado. Mas ele é um discípulo oculto que cria na palavra de Jesus. E quando todos os discípulos fugiram, ele não. Ele permanece. Ele põe a cara para bater. Esse homem, José de Arimateia. Outro homem que caminhou com ele, chamado Nicodemos. Durante os 3 anos e meio de Jesus, Nicodemos teve dificuldade para crer na palavra. Em João capítulo 3, vai falar de uma conversa noturna, que ele vai buscar Jesus. Quem foi atrás de Jesus? Nicodemos. Para conhecer a verdade, eu quero conhecer a verdade. Quando ele chega, a palavra de Cristo é dura, é difícil de entender. E por acaso eu vou ter que nascer do ventre da minha mãe, mesmo estando velho? E Jesus fala, não, você precisa nascer do Espírito. Quando você nascer do Espírito, você vai entender o que eu estou falando. Sabe aonde você vai nascer do Espírito? Lá em Atos capítulo 2. Eu quero, Nicodemos, que você presta muito bem atenção. Você está entendendo o que eu estou pregando? Ele está falando, ei, quando eu for assunto ao céu, vai para Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. Então ele está lá. Pastor, por que ele está lá? Como você prova a conversão dele? Irmão, esse homem deu uma oferta milionária. Eu já preguei no final do ano passado nesta igreja sobre os 35 quilos que Nicodemos doou. Quando José de Arimateia vai pegar o corpo, ele vai junto e ele traz uma oferta de 35 quilos de insumos para perfumar o corpo de Jesus. É os 35 quilos do mesmo conteúdo que a Maria derramou aos pés de Jesus. O que a Maria derramou aos pés de Jesus? 350 gramas de perfume. Os 350 gramas, diz o texto, que 1 grama era relacionada a um dia de serviço. Ou seja, ela deu 1 ano de trabalho. Ela deu 1 ano de trabalho. Ok? Agora, 35 quilos. Foram mais de 35 mil dias trabalhados que Nicodemos deu. Nicodemos entregou. Para quê? Para um homem morto. Para um corpo sendo sepultado. Não foi em vida para impressionar. Ele não deu em vida para Jesus falar, nossa, Nicodemos, como você é bom. Não. Ele pegou e jogou no morto. Só que ele cria quem era aquele homem. Ele cria que aquele homem era o Filho de Deus. Esse homem foi alcançado pelo poder do Evangelho que Cristo ministrou, aleluia. Ele foi alcançado, ele doou, ele se doou. Jesus ressuscita. Nicodemos fala, eu não errei, eu estava certo, eu vou seguir ele. Onde ele apareceu? Ele apareceu ali, vai para lá. Ele apareceu onde? Eu vou para lá. Ele está correndo atrás de Jesus e ele chega no meio dos 120. Esse homem não frequentou os cultos, não viu milagre, não comeu pão, mas ele cria na palavra de Jesus. Porque o que tem poder é a palavra. O que tem poder é a palavra. Você precisa ouvir as minhas palavras e praticar as minhas palavras. Então você é um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Quem é a rocha? Eu sou a rocha. Rocha é a palavra, Jesus é a palavra, aleluia. Então, irmãos, você observa vários homens, várias mulheres, várias pessoas que não estavam no meio dos 3 anos e meio, não estavam no meio dos grandes milagres, mas creram na palavra. Vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Teve gente que estava enfermo, mas creu na palavra e foi cheio do Espírito Santo. Teve gente que estava enfermo, foi curado, mas não foi para Jerusalém, porque não creram na palavra de Jesus, aleluia. Pastor, tem como eu comer pão? Tem como eu alcançar minha cura? Tem. Mas o mais importante não é pão e não é cura. O mais importante é no último dia, ele fala, vinde benditos de meu Pai. Eu vou dar a coroa da vida. Sejam firmes, sejam fortes, permaneçam firmes no Senhor Jesus. Sejam firmes no Senhor Jesus. Não troque Jesus por um momento. Não troque Jesus pelo seu cansaço. Não troque Jesus por coisas banais. Esteja na presença de Deus. Pastor, a igreja é importante? Não, mas o Deus na igreja é importante. O Deus da casa é importante. A igreja não te cura, mas o Deus da casa, o Deus da igreja, Ele está aqui hoje, aleluia. Ele cura, Ele transforma.
Ele muda a história de pessoas, aleluia. Irmãos, deixa eu falar um pouquinho de Paulo. Quando você olha para os discípulos, um morreu, sim ou não? Judas morreu. Não sei se foi suicidado, não sei se ele se enforcou, não sei se ele caiu numa ribanceira. Eu sei que ele morreu. Traiu Jesus e ele poderia pedir perdão e alcançar misericórdia? Sim, mas ele morreu. Ele não quis pedir perdão. Muito bem. Quando você observa, sobrou uma vaga. Sobrou uma vaga de apóstolo. Eram 12. Jesus, quando foi escolher os apóstolos, o que ele fez? Ele orou a noite inteira. Subiu e quando ele desceu, ele escolheu 12. Mas agora, você olha em Atos capítulo 1, verso 23, põe aí. Atos 1, 23. Quem que vai escolher o 12º discípulo? O 12º discípulo, quem escolhe? Muito bem, os apóstolos. Vamos lá. Então, propuseram. Eles pegaram e falaram assim, vamos olhar aqui, vamos olhar. Encontramos 2. Eles estão falando, propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. Ele tem justiça, é visível. Aí o outro é Matias. Aí o que acontece, o texto diz, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste. Jesus revelou? Não vi Jesus revelando. Jesus ficou em silêncio. Mas o que eles fazem então? Eles estão falando o seguinte, cadê o texto? E orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste. Versículo 25. Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio. E a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 12 apóstolos. Pedro escolheu o 12º discípulo, mas o 12º apóstolo, quem escolheu foi Jesus. O 12º apóstolo não foi Matias. Pastor, onde você puxou isso? Da Bíblia. Leia a Bíblia. Pastor, então quem escolhe apóstolo? É Jesus. E eu não vi nenhuma revelação. Pedro poderia ter uma revelação de Jesus. O texto poderia estar falando de Jesus apareceu. E Jesus já tinha aparecido quantas vezes? 10 vezes. Por que não 11? Não tem problema. Jesus aparece quantas vezes ele quiser, do jeito que ele quiser, mas ele não aparece. Então o que eles fazem? Vamos jogar a sorte. Muito bem, ele escolheu. Por quê? Porque o homem é mau? Matias não é mau, Matias é um homem bom. Mas quem é o 12º apóstolo? Vamos ler Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, verso 11 em diante. Do 11 ao 19. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Quem falou com Matias? Ou com Ananias, né? Zacarias? Ananias. O Senhor fala para Ananias, o próprio Jesus aparece, Ananias, vai no endereço tal, no lugar tal, o homem que está lá está te esperando, é quem eu escolhi. Aí ele fala e ele está orando, e numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista, ou seja, ele estava orando e ainda teve visão. Vai entrar um homem chamado Ananias, e ele vai restaurar minha visão. Aleluia. Aí, irmãos, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias novamente, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele, eu vou descer e vou conversar com ele, e quando deve sofrer pelo meu nome. Irmão, Jesus falou, eu escolhi, estou repetindo, esse homem foi eu que escolhi. Vai lá e fala com ele. Aí ele vai e fala. Ele é um homem escolhido.
Ele é o 12º apóstolo. Em Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Gálatas 1, 11 e 12. Vamos acelerar. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é uma mensagem humana. Presta atenção, irmão. Porque para ser apóstolo tinha que andar com Jesus, sim ou não? Tinha que ouvir da boca de Jesus, sim ou não? Tinha que ser discipulado por Jesus, sim ou não? Tinha. Aí ele vem e fala, irmãos, o evangelho por mim anunciado a vocês não é uma mensagem humana. Porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo, aleluia. Jesus aparece para esse homem e ensina tudo para esse homem, aleluia. Aí você vai olhar, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, esse você conhece, porque nós lemos na ceia. Ele fala, porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Eu não recebi de ninguém. Ele apareceu para mim, ele me ensinou. Eu sentei na mesa com ele e ele me ensinou, aleluia. Agora vai para Gálatas capítulo 1, verso 18 e 19. Irmãos, presta atenção, esse homem recebe a oração do profeta Ananias, aí ele volta à visão. Você acha que o ministério dele começou aqui? Não, sabe por quê? Porque ele tinha muita coisa a aprender com Jesus. Sabe quanto tempo durou daqui, da mão de Ananias, da oração de Ananias, até ele começar o ministério? Até ele começar o ministério foram 14 anos. 14 anos aonde, Luiz? Onde ele estava durante 14 anos? Olha o texto. Gálatas capítulo 1, 18 e 19. O texto diz assim, passado 3 anos, eu fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. Quem é Cefas? É Pedro. E eu fiquei com Pedro durante 15 dias com ele. E eu não vi outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Muito bem, vai para Atos capítulo 9, verso 28 a 30. Aqui foram 3 anos, amém, irmãos? 3 anos ele vai encontrar com Pedro. Agora vamos continuar. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarsus. Presta atenção, ele chega com Pedro, Pedrão, está aqui. Pastor Mateus é o Pedro, eu sou Paulo. Cheguei, fico com você e aí eu começo a pregar. Durante 15 dias eu boto o terror. Eu começo a pregar Jesus. Os helenistas conheciam Paulo, sabia que ele era fariseu e deram ouvido para ele. E ele começou, Jesus, 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 Jesus salva, é por meio dele que a salvação, Jesus, Jesus. Aí o que aconteceu? Em 15 dias, falar, eles vão matar ele. Vão matar esse homem. Ele ficou 3 anos aprendendo com Jesus e agora em 15 dias ele vai morrer. Aí pegaram ele e levaram para Cesareia. E de Cesareia levaram ele para Tarsus. Está entendendo a palavra ou não? Amém? Aí, irmãos, põe aí Atos 11, versículo 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Muito bem, vimos que 3 anos ele demorou para chegar em Jerusalém. Agora de Jerusalém para Tarso, você não sabe quantos anos, mas a gente tem um número aqui. 3 anos ele ficou aqui, e aqui ele ficou uma quantidade de tempo que a Bíblia não fala. E aqui ele ficou 1 ano com Barnabé. E aí vem o chamado dele, e o Espírito tomou a igreja e falou, separe a Paulo e a Barnabé, para serem meus evangelistas, meus missionários. Esse período você não sabe, mas Gálatas vai falar para nós. Gálatas capítulo 2, verso 1 a 2. Gálatas capítulo 2. Olha o texto, está falando. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém. Com quem? Com Barnabé. Levando também
Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Paulo demorou 14 anos. Ele tem ali a perca da sua visão, o encontro com Jesus, e a partir daquele momento, até a sua chamada, são 14 anos, sabe do quê? Discipulado. São 14 anos recebendo do Senhor o que eu também lhes entrego. Que na noite em que ele foi traído, Jesus me leva para a mesa e me explica como funciona a mesa. Jesus me põe na mesa e me explica como é a graça. Jesus me coloca na mesa e me explica como é a justificação. Ele me coloca na mesa e me fala o que é evangelho de verdade. Evangelho não é para um grupo de pessoas. Evangelho não é para pessoas que frequentam culto galacionistas. Evangelho não é para quem sobe monte. Evangelho é para quem crê na palavra do Senhor. Evangelho é para quem crê na palavra. Irmãos, são 14 anos de Bíblia. São 14 anos vivendo com Jesus. E Jesus explicando. Irmão, tem alguém que sabe mais sobre graça? Sobre graça, sobre o segundo Adão. Sobre o evangelho da cruz. Sobre perdão. Sobre amor. Irmão, sobre o fruto do Espírito. Alguém mais falou tanto do Espírito Santo como esse homem? Ele é o 12º apóstolo escolhido por Jesus, treinado por Jesus, discipulado por Jesus. Aí, irmãos, você vai observar. Esse Paulo, ele é o autor de 13 cartas. 13 cartas da Bíblia. Eu tenho 2 minutos para terminar o culto e eu vou terminar em 2 minutos. 13 cartas da Bíblia escrita por ele. 13. Poderíamos dizer 14 porque aos hebreus, estudiosos dizem que foi ele que escreveu porque não tem autor escrito aos hebreus. Mas a escrita do livro parece muito com a de Paulo. Muito bem, vamos ficar em 13 cartas. Ele escreve 13 cartas. Mas a carta mais importante que ele escreve se chama Romanos. A carta aos Romanos fala sobre a graça. A carta aos Romanos fala sobre perdão. A carta aos Romanos fala sobre justificação. A carta aos Romanos está citando e mostrando a graça e Jesus, que nós não somos salvos porque a gente faz, pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Aleluia. Abre para nós Romanos capítulo 1. Rápido, Samuel, senão vão me bater. Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vem cá, Maurício, vem cá, pastor. Vem cá, Marcos. Não, Marcos não, fica aí, Marcos. Vem, Leilane. Fica aqui, pastorzão. Fica aqui. Fica aqui, Leilane. Irmão, Paulo era letrado, sim ou não? Paulo era apóstolo, sim ou não? Era, Paulo era demais. Paulo ele foi treinado com Gamaliel. O cara escreve em grego, ele escreve em aramaico, ele sabe tudo. Escrever não é problema para ele. Ali está falando o autor da carta. Quem é Paulo? Servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Separado para o evangelho. Agora, abre para nós em capítulo 16, verso 23. 22, por favor. Capítulo 16, verso 22. Então, quem é o autor? Paulo. Certo? Ele é o autor da carta aos Romanos. Agora, quem que escreve a carta? Eu, Tércio, que escrevi esta carta. Amém? Então, Paulo é o autor. Por que Paulo não escreve? Porque ele está falando, o que é importante na igreja não sou eu. A igreja não é feita de Paulos. A igreja, o Paulo não é o mais importante da igreja. O Paulo não, o Paulo fala. O Paulo ele cita, ele é o autor da carta, inspirada pelo Espírito, amém? Então ele cita, e quem escreve? Tércio. Ele está incluindo Tércio. Ele pode escrever? Pode, mas ele quer que esse aqui escreva a carta, para incluir ele na obra salvífica do Senhor, para que a igreja caminhe não só com Paulos, mas com Tércios também. Deus tem Tércio aqui para escrever. Agora vai para o verso 23. Gaio,
O Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Quem é o Gaio, irmão? É o que recebe. Gaio é o hospedeiro, não só de Paulo, não só de Tércio, dos obreiros, mas de toda a igreja. Ele está recebendo a igreja, ele preparou a mesa, ele limpou os bancos, ele preparou o lugar, ele arrumou um lugar para Paulo, ele arrumou um lugar para Tércio, ele está arrumando toda a igreja, é importante. Tem gente nos servindo, tem gente lá fora olhando o carro, tem gente que limpou a igreja, tem gente que está aqui, você não está sabendo, mas o Senhor está usando todo mundo, porque não sou eu que sou importante, mas é a carta que é importante, é a palavra de Deus que é importante. Irmão, Paulo, é o autor. Tércio escreve. Gaio recebe a todo mundo. Ele é o hospedeiro. Agora vamos para 16, versículo 1. Essa carta está sendo escrita por um homem, foi ditada por outro, está recebendo, mas quem vai levar essa carta? Eles estão em Corinto. Essa carta precisa chegar a Roma. Quem vai levar a carta? Uma mulher. O nome dela, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia. A irmã Febe, vai para o verso 2, a irmã Febe é diaconisa, para que vocês recebam no Senhor, como convém os santos, e ajudem tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Irmão, deixa eu falar, quem é mais importante? Eu vou responder para você, mais importante não é Paulo, mais importante não é Tércio, mais importante não é Gaio, mais importante não é Febe, mais importante é o que Febe está carregando. Febe, segura Febe, caminha Febe, porque o mais importante na igreja não são Paulos, não são Tércio, não são Gaio, não são Febe, o mais importante na igreja é a palavra de Deus, é a carta que está sendo aberta, é a carta que está sendo lida, é a carta que salva, é o poder do evangelho que salva. Creiam na palavra, não andam por vista, andam por fé, aleluia. Deus abençoe os meus irmãos Tércio, Gaio e Febe, que Deus abençoe vocês. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, frequentar culto não vai fazer você ser salvo. O que faz a gente ser salvo então, pastor? O que faz a gente ser salvo é obedecer a palavra, é crer na palavra, caminhar na palavra, andar pela palavra. É a palavra, é Jesus que salva, é Jesus que transforma, é Jesus que liberta, é a Bíblia. O soldado, ele pode treinar fora do batalhão, do quartel. O soldado, ele pode treinar, mas ele tem que lembrar, eu tenho um quartel, eu tenho um general. Você pode treinar fora da igreja, irmão, mas lembra, você tem um quartel, você tem uma casa, você tem um general, você tem o Espírito Santo. E nessa casa sempre Ele vai falar em nome de Jesus. O Espírito Santo tem liberdade na casa, Jesus tem liberdade na casa. Irmão, e quando Jesus estiver saindo do centro, irmão, bota para fora. Põe para fora. Põe para fora, irmão, porque senão vocês vão afundar o barco junto. Sabe quando Jonas estava no barco? Joga para fora, senão o barco afunda. Em nome de Jesus, amém?